Boa noite, irmãos e irmãs. Eu queria agradecer à Igreja Batista Central do Carpina pelo espaço aqui que eles estão cedendo para nós nos encontrarmos essa noite. Agradecer ao pastor Augustinho aí pelo convite, aos irmãos e irmãs do Seminário Bíblico do Nordeste pela oportunidade de estar com vocês aqui e meditar num tema que eu julgo muito importante, que é o tema do avivamento. Antes de tratar propriamente dito desse tema, eu queria apresentar alguns livros para vocês, inclusive um lançamento. Esse livro chamado Livres em Cristo, de Augusto Nicodemos, talvez um dos grandes pregadores que nós temos hoje em nossos dias. E o que você tem nesse livro é uma exposição do livro de Gálatas verso a verso. Um dos textos talvez mais importantes do Novo Testamento. Augusto Nicodemos aqui comenta esse livro todo, uma forma mais expositiva, mais homilética, uma série de sermões aqui que ele pregou, se não me falha a memória, na igreja dele. E eu tive o privilégio de ler esse livro em primeira mão, antes de ir para a gráfica. Eu faço o endosso desse livro. Há outros livros de Augusto Nicodemos. Esse não é o primeiro volume de sermões que a Vida Nova tem publicado dele. Talvez você ache lá atrás o volume dele de Malaquias e de Colossenses. Então esse é o terceiro livro que ele tem publicado nessa sequência aí de pregações expositivas. Esse livro, falei sobre ele ontem à noite no CETEBAN, hoje de manhã no Seminário Presbiteriano do Norte, Contra a Idolatria do Estado, o papel do cristão na política. Eu não vou gastar muito tempo com essa obra aqui, não é o alvo essa noite, mas é uma tentativa de pensar, a partir da Bíblia e da tradição cristã, como nós nos posicionamos frente ao que está acontecendo no país hoje. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte eu trato de 2 livros bíblicos que eu julgo relevantes para nós, o livro de Esther, o livro de Romanos, tentando oferecer um outro tipo de leitura para esses 2 livros. Na segunda metade do livro, na segunda parte do livro, eu trato de questões conceituais. A gente escuta muito aí o que é direita, esquerda, conservadores, liberais, como entender esses vocábulos e como a gente se posiciona como cristãos diante dessas palavras aí da linguagem política. Na terceira parte eu trato de questões mais ligadas à teologia sistemática, mostrando que o cristão ele tem um compromisso em resistir ao totalitarismo. Qualquer governo que tente comandar a sociedade, queira guiar a sociedade, queira cercear a liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de imprensa, o cristão é chamado a resistir a esse tipo de governo. O cristão tem compromisso com o amor à Constituição, aos retos princípios da Constituição. O cristão ele tem um compromisso com a divisão de poderes, executivo, legislativo, judiciário. Então, essa terceira parte é dedicada a esses pontos. E no final, eu trato de questões mais práticas. Por exemplo, como o cristão lida com o aumento da violência em nossa sociedade? Será que a igreja tem uma palavra a dar ao debate quanto à violência? Como o cristão pode ajudar a minorar a espiral de violência que nós temos no país? Ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde, 60 mil mortos no Brasil por arma de fogo, morte matada. O que a gente tem a ver com isso? E no final, um capítulo aí bem prático sobre como escolher com sabedoria um candidato a governo, prefeitura, deputado estadual, federal, senador, vereador, como o cristão pode discernir em quem ele deve votar. Então, um livro aí bem relevante, espero, para o nosso tempo. Esse livro é um livro que foi lançado já talvez 2 anos atrás, Servos de Deus. O que você tem aqui são 32 biografias de personagens importantes da história da igreja. Então, desde os pais, começando lá no 2º século depois de Cristo, até alguns escritores que morreram no final do século 20. Eu tento oferecer não só um panorama da vida desses escritores, mas destacar um ponto ali que é relevante para nós hoje. Atanásio e a defesa da encarnação de Jesus, da divindade de Jesus. Anselmo e a morte expiatória de Cristo. Calvino, a interpretação da Bíblia. Lutero, justificação pela fé. Richard Baxter, o ministério pastoral. William Wilberforce, o inglês, importante para a gente, a luta pela libertação dos escravos, e assim sucessivamente. Cada capítulo tem referências bibliográficas para quem quer ler mais sobre esses personagens. Eu também tentei destacar o que tem em português desses personagens para quem quiser ouvi-los de viva voz. Então, uma coletânea de biografias para
nos ajudar hoje também como modelos. E por último, esse é basicamente o tema da palestra de hoje à noite, Avivamento para a Igreja, um livro que foi lançado ano passado. A palestra de hoje à noite é baseada no segundo capítulo desse livro. Um livro que eu escrevi com muito carinho, muito amor. O livro de política eu escrevi primeiro para mim mesmo, para tentar entender o meu lugar no meio dos debates e crises sociais, políticas, econômicas que estamos vivendo. Esse livro reflete a minha esperança de que um avivamento pode mudar não só a igreja, santificando ou transformando, mas mudar o nosso país. Então, algumas indicações biográficas aí para vocês. Há muitos outros livros lá atrás, preciosos, que vocês podem adquirir aí com bom desconto. Pois bem, eu queria propor hoje para nós o seguinte tema: avivamento para a igreja por meio da oração e da busca pelo Espírito Santo. E eu queria começar essa palavra com algumas afirmações aí importantes para a gente. Primeira afirmação básica é que toda vida cristã é vida no Espírito. Isso parece muito óbvio, mas a gente tem que sempre relembrar. Quando a gente começa a estudar, especialmente o Novo Testamento, a gente começa a ver que não há união, não há possibilidade de união do crente com Cristo sem o Espírito Santo. Não há igreja sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que significa esse ajuntamento solene. O Espírito Santo vem a nós, esse ajuntamento, por meio da pregação da palavra, por meio do batismo, por meio da ceia, por meio das orações. Não existe igreja sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, inclusive, no Novo Testamento, a gente aprende isso em Romanos 8, é Ele, o bendito Espírito, que prepara o caminho da segunda vinda de Cristo em glória, naquele momento em que toda a história será encerrada e a gente vai começar a viver novos céus, nova terra. Em outras palavras, toda a vida cristã é vida no Espírito. Nossa santificação, nossa perseverança, nosso arrependimento, nossa renovação de fé diária, todas essas ações que nós tomamos no nosso dia a dia são profundamente dependentes do Espírito Santo. Nós precisamos então do Santo Espírito que procede de Deus. Um ponto importante, quando a gente começa a pesquisar sobre o Espírito Santo, é que o avivamento é um tema que tem sido negligenciado pela gente. Quando eu comecei a estudar avivamento, já na década de 90, por causa das pregações do Dr. Russell Shedd, algo que me espantou é que as nossas grandes teologias sistemáticas não tinham um capítulo sobre avivamento. Mas avivamento é uma obra também do Espírito Santo. Ainda que ele seja um tema negligenciado, esquecido pela gente, avivamento é um tema importante quando a gente estuda sobre a pessoa do Espírito Santo. Se de um lado, até agora, eu mencionei de passagem obras do Espírito Santo em pessoas, avivamento é obra do Espírito Santo sobre toda a igreja. É o Espírito Santo vindo com poder sobre toda a comunidade, sobre todo ajuntamento do povo de Deus. Eu queria começar aqui dando uma definição bem simples de avivamento. Em linhas gerais, avivamento é Deus reanimando o seu povo, é Deus renovando sua aliança com o seu povo, é Deus tratando o seu povo de forma familiar e muito presente. Então, num aspecto importante, você nota que eu destaquei várias vezes a palavra povo. Avivamento, no Antigo e no Novo Testamento, é essa ação poderosa de Deus sobre todo ajuntamento, sobre toda a comunidade reunida. Você não tem na Sagrada Escritura o indivíduo sendo avivado, a pessoa sendo avivada. O que você tem na Sagrada Escritura é o Espírito Santo vindo com poder sobre todo o povo de Deus. E minha última frase aqui é tratando o povo de Deus de forma muito próxima. A ideia aqui que num tempo de avivamento, a gente não tem apenas a noção intelectual que Deus é onipresente, logo Ele está presente no nosso meio. Em tempos de avivamento, os crentes, irmãos e irmãs, eles têm a percepção, eles experimentam a presença de Deus no meio do seu povo. Alguns homens do passado que provaram avivamento, eles usam palavras até que remetem à noção tátil. As pessoas podem quase que tocar Deus, é como o ambiente estivesse saturado, encharcado de uma presença poderosa de Deus no meio do seu povo.
Ok, essa é uma definição básica de avivamento. Agora eu quero ampliar. A definição ampliada é a seguinte: avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou igreja de determinada localidade, em resposta às orações dos cristãos, transformando-a completamente por meio de uma reforma doutrinal e da santificação, e que resulta em muitas conversões simultâneas, e uma transformação radical da cultura, por meio das missões, da educação e da reforma social. A definição é grande, e eu vou tentar ir ponto a ponto com essa definição aqui. Ela está no livro, eu posso deixar com o pastor Augustinho esse material, vocês podem depois imprimir, ou posso mandar por e-mail para vocês terem esse esboço aqui. Mas vamos por partes aqui. Logo no começo da definição: avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. Esse é um ponto importantíssimo para a gente entender aqui. O avivamento é dado pelo próprio Espírito Santo, do jeito que Ele quer dar. O Espírito Santo soberanamente, Ele concede, Ele dá de si mesmo para a comunidade. Em outras palavras, um ponto importante para nós aqui é que nós não temos como trabalhar pelo avivamento. A gente não tem como programar avivamento. Avivamento é um poderoso, soberano derramamento do Espírito Santo. É uma dádiva, é um dom. O Espírito Santo, Ele sopra como quer, Ele vem como quer. Nós podemos ansiar por avivamento, nós podemos nos preparar para avivamento, mas nós não temos como trabalhar para ter avivamento. Isso é importante, pelo menos a tradição onde eu vim, que as pessoas entendiam que elas podiam montar ou fazer o avivamento acontecer. Por meio de retiros, por meio de uma conferência, um evangelista famoso pregando, ocorreram muitas decisões, então você teve avivamento. Isso não é avivamento segundo a Sagrada Escritura. Avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo. Então eu destaquei aqui a ideia do soberano. Isso é, o Espírito Santo vem quando Ele quer, Ele vem como dom, mas do outro lado Ele vem poderosamente, e Ele, por assim dizer, vem numa força que eu lembro aqui sempre do Erlo Stegen, no seu livrinho Avivamento na África do Sul, que você encontra na internet, gratuito, dado pela própria igreja. A ideia é que ele comunica, quando o avivamento atingiu a igreja dele, que vai sambando na África do Sul, foi como se Deus estivesse sendo derramado sobre aquela comunidade. Mais uma vez, essa ideia tátil das pessoas experimentarem a vinda poderosa do Espírito Santo. Então, o avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou sobre um grupo de igrejas de uma determinada localidade. Aí eu volto à definição básica que eu dei no começo. Avivamento é esse Espírito Santo, é o Espírito Santo vindo com poder soberanamente sobre uma igreja inteira ou sobre um grupo de igrejas de uma certa localidade. Num dos capítulos do meu livro, no terceiro capítulo, eu começo a mostrar os vários avivamentos do Antigo e do Novo Testamento. O que você começa a notar quando estuda esses avivamentos do Antigo e do Novo Testamento é que avivamento é sempre uma obra do Espírito, poderosa, soberana, vindo sobre uma igreja ou um grupo de igrejas que tem orado e suplicado para essa visitação soberana do próprio Deus. Então, um ponto muito importante para nós fixarmos aqui é que o avivamento alcança toda uma comunidade. Homens e mulheres juntos, geralmente em um ambiente de culto, eles experimentam essa vinda poderosa, soberana do Espírito Santo, sendo derramado, para assim dizer, sobre essa comunidade. E agora essa comunidade é totalmente transformada, ela é moldada por essa obra do Espírito Santo. E não raro, na Sagrada Escritura e na história da igreja, algumas vezes quando o Espírito Santo vem sobre uma determinada igreja, ele começa a alcançar outras igrejas, mesmo de outras denominações. Várias comunidades sendo simultaneamente avivadas com um impacto naquela sociedade. Então o Espírito Santo vem soberanamente, poderosamente sobre uma igreja local ou sobre várias igrejas de uma determinada localidade. E aqui tem mais um ponto: em resposta às orações. Se de um lado o avivamento é um dom que Deus concede para a igreja, do outro lado esse avivamento vem quando o povo de Deus suplica por avivamento. Irmãos e irmãs, e aqui a gente começa
a encarar o nosso assunto aqui com a devida seriedade. Nós vemos uma época complicadíssima na nossa história no país. Talvez estejamos vivendo a grande crise política do Brasil desde talvez a década de 40 ou 50. Alguns historiadores sérios têm dito que é a nossa maior crise política. E nós evangélicos, a gente tem que confessar isso, nós continuamos pensando em termos de método. O que eu posso fazer para a minha igreja crescer? Qual é o último livro que chegou lá na Luz e Vida que vai ensinar a minha igreja a ser grande? Como é que eu posso ter uma igreja relevante? O que eu posso fazer? Esse é o nosso pensamento. A gente entra às vezes em biblioteca de pastores. O foco daquelas bibliotecas não são comentários bíblicos, não são livros que ajudem ele a pregar bem, pregar com poder, mas são livros para ajudar a igreja a crescer. Nós continuamos pensando em termos de métodos. Nós precisamos parar de pensar em métodos. A igreja é simples, a igreja é pregação, batismo, ceia, e nós precisamos voltar a nos reunir para implorar a Deus avivamento. Nós não podemos nutrir esperança de sermos reavivados, de provarmos o poder do Espírito Santo vindo sobre nós, se nós não suplicarmos a Deus por avivamento. Então, de um lado, avivamento é um dom dado pelo Espírito Santo, que é Senhor e soberano. Do outro lado, nós somos livremente chamados a implorar e suplicar para que Deus venha com poder sobre nós e nos reavive, nos transforme. Então, o avivamento, ele é um poderoso e soberano derramamento do Espírito sobre a igreja local ou várias igrejas de uma determinada localidade, em resposta às orações dos cristãos. Nós precisamos orar. O momento que nós vivemos como brasileiros nos impõe oração. Nós não podemos ser negligentes nessa área. Paz social, uma ruptura da ordem constitucional, em grande medida depende das nossas orações. E nós agora somos instados a suplicar para que Deus venha com poder sobre nossas igrejas. E quando o avivamento vem, o que ele faz? Ele opera primeiro uma transformação em nossas crenças. Heresias são abandonadas. Nossa superficialidade bíblica é abandonada. Agora nós recebemos esse livro com a palavra de amor do Deus Altíssimo para nós. Nós começamos a devorar esse livro, como o profeta faz, Ezequiel, comer o rolo. Nós passamos a ter paixão pelo livro de Deus. Nós queremos entender os pensamentos que Deus mesmo revelou a respeito de si mesmo para nós nesse livro. E esse livro é aberto, é dado para todos nós. A partir da leitura desse livro, a gente passa a entender quem é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. A gente passa a ter amor por esse Deus trino. A gente passa a amar a criação desse Deus. A gente passa a se alegrar com o fato de que Deus sustenta a criação. A gente passa a entender que Deus nos criou, mas nós caímos. E nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Nós começamos a meditar no crucificado, nosso único Salvador, morto pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto entre os mortos. Em outras palavras, quando o avivamento vem, nós passamos a experimentar uma transformação da nossa mente. Os teólogos falam de uma transformação doutrinal. O nosso amor pelas instruções bíblicas, pelas doutrinas bíblicas, agora é aumentado. Então, de um lado, quando o avivamento vem, a nossa forma de pensar as coisas de Deus muda. Nós agora temos amor pela pregação da Escritura. Nós temos amor pela meditação na Sagrada Escritura. Nós queremos ouvir Deus falando conosco por meio da Sagrada Escritura. Mas quando o avivamento vem, nós também somos santificados e transformados. Uma marca dos avivamentos bíblicos e na história da igreja são pessoas profundamente quebrantadas pelo seu pecado pessoal. Não raro, pessoas se levantam dentro do culto e começam a pedir perdão umas às outras, publicamente. Pessoas começam a abandonar os seus ídolos. Dr. Shedd, com quem eu aprendi sobre avivamento, ele conta de quando ele experimentou avivamento na escola onde ele estudava nos Estados Unidos, em 1947, alunos trazendo revistas pornográficas para queimar dentro do templo, abandonando seus pecados, rompendo com seus pecados. Quando o avivamento vem, a mente das pessoas é transformada, mas também a vida das pessoas é transformada.
Melhorou aí, né? Acho que melhorou. Dando um pouquinho de eco aí, né? Avivamento, então, transforma a mente das pessoas, transforma a vida das pessoas. Não raro, no avivamento, as pessoas não precisam dizer que são cristãs. Aqueles fora da igreja, eles percebem que nós somos cristãos porque algo moldou-nos à imagem de Jesus Cristo. Então esse derramamento poderoso do Espírito, que vem por meio da oração, transforma uma igreja ou várias igrejas de uma determinada cidade ou localidade, transforma o nosso pensamento a respeito de Deus e transforma a nossa vida na presença de Deus. E aí o que acontece também no avivamento? Muitas pessoas começam a se converter simultaneamente. No dia a dia, pessoas são agregadas à igreja uma a uma. Quando o Espírito Santo vem com poder sobre a comunidade, depois que essa comunidade é santificada, depois que a mente, a forma de pensar da comunidade é transformada, muitas pessoas começam a se converter simultaneamente. O que é surpreendente, avivamento, e a gente vê isso na Bíblia e na história, são pessoas vindo para dentro do templo já quebrantadas. Muitas vezes em avivamento não há necessidade das pessoas irem lá fora para evangelizar. Parece que o que Deus começa a fazer naquela igreja começa a se expandir para a sociedade. Pessoas começam a temer o Deus Altíssimo. Elas sabem que elas estão face a face com um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que é completamente santo e não tolera o pecado. E pessoas já começam a entrar dentro do templo quebrantadas, humilhadas, prontas a escutar a palavra da salvação. Muitas pessoas se convertendo ao mesmo tempo. Eu sempre me lembro do meu professor de teologia. Ele era americano e ele conta da história da igreja dele, como a igreja dele em 30 dias, em um mês, saiu de um grupo de 30 pessoas para 100 pessoas, por causa do avivamento. O pastor dele, formado no exterior, né, Escócia, doutor do Novo Testamento, não sabia como agir com tanta gente chegando ao mesmo tempo. O culto não era suficiente para instruir aquelas pessoas. Ele começou a chamar aquelas pessoas para vir à casa dele durante a semana, para estudar o livro de Romanos com aquelas pessoas. A casa inteira ficava cheia de gente, os quartos, até o quarto de criança tinha gente, o que abria as janelas da casa, pessoas em pé, com o rosto para dentro da casa, para ouvir aquele homem expondo Romanos para aquelas pessoas. Quando o avivamento vem, além dessa transformação da mente, a transformação da vida, muitas pessoas se convertem simultaneamente. Pessoas que eram possessas por demônios são libertas sem necessidade de exorcismo. Elas simplesmente são libertas, ganham lucidez, lembram do estado miserável que elas estavam e correm para as igrejas avivadas, porque elas querem salvação, elas precisam do Salvador poderoso que é Jesus Cristo. Então, quando o avivamento vem, muitas pessoas são convertidas simultaneamente. Muita gente abraçando Jesus ao mesmo tempo. Isso deixa a gente muitas vezes espantado, magnificado com o poder da graça divina. Tem um último ponto aqui. Quando a igreja é atingida por avivamento, quando ela muda a sua forma de pensar, se torna cativa de fato a Sagrada Escritura, quando o Espírito Santo começa a transformar pessoas e santificá-las, moldando as imagens de Jesus Cristo, há um impacto na cultura. A sociedade é modificada, a criminalidade começa a diminuir, as pessoas começam a valorizar o trabalho, as pessoas começam a tornar o bairro onde elas estão um lugar bonito. Há uns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, um avivamento atingiu uma igreja chamada Jesus Cristo Nosso General, num bairro chamado Santa Cruz, no Rio de Janeiro, um dos lugares mais pobres do Rio de Janeiro, lugar completamente abandonado pelos poderes públicos, prefeitura, governo, etc. e tal. Pessoas muito simples, alcançadas por um avivamento. É tocante acompanhar aquele documentário. Eles montam a igreja toda bonitinha, muito simples, mas toda bonitinha, toda pintada, arrumadinha. Eles começam a escrever o nome da igreja, pintar o nome da igreja fora do templo,
aí erra um pouquinho ali a metragem, apaga de novo, o irmão fala, está errado, está subindo a letra, então apagar, começar de novo. Um capricho, apreciação pela beleza. Quando a igreja foi implantada ali, no documentário, tem o pastor sozinho no templo, orando, até alguém debocha, ele está orando com um bichinho que fica, esqueci agora o nome dele, fica fazendo cigarra. Ele está orando com as cigarras ali, só ele sozinho dentro do templo de joelhos. Enquanto isso, na frente da igreja, um cadáver, um jovem foi morto pelo tráfico. Um ano depois, aquela igreja tem quase 40 membros e não tem mais tráfico na região. Acabou o tráfico na região. Os terrenos agora são valorizados, ficaram mais caros os terrenos. Mesmo os não crentes começam a pintar suas casas, a arrumar suas casas, as casas ficam mais jeitosas. Isso é avivamento. O avivamento transforma não só a igreja, mas transforma o entorno da igreja. O entorno é modificado. Mesmo incrédulos que não vão chegar à fé, eles agora passam a refrear o seu comportamento indigno, porque eles sabem que é um Deus santo, um Deus que é completamente reto, não tolera o pecado, e essas pessoas começam a refrear o seu comportamento pecaminoso, porque eles sabem que terão que dar contas a um juiz que é incorruptível. A criminalidade diminui com avivamento, a violência urbana diminui sensivelmente com o avivamento. Quando então o avivamento vem sobre a comunidade, essa comunidade é transformada, a mente, a sua conduta, muita gente começa a se converter ao mesmo tempo, mas o bairro, o município, o estado, às vezes o país, ele é transformado também pelo avivamento que alcança a igreja. Eu não vou cansar vocês com detalhes históricos, mas você começa a passear pelos avivamentos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O que você vê lá? As pessoas não só abandonando seus ídolos, voltando ao culto ao Deus verdadeiro, tendo prazer na meditação da lei, mas pensa nos avivamentos últimos do Antigo Testamento, o reino dividido, o reino do norte foi arrasado ali pela Síria. Quem ficou, começa a atravessar a fronteira para cultuar a Deus em Jerusalém. No Novo Testamento, a partir de Atos, você vê pessoas abandonando seus ídolos, pessoas se voltando para Deus, localidades sendo transformadas, pessoas espantadas com o que Deus está fazendo entre os crentes e por meio dos crentes. Avivamento então implica a transformação na cultura. O ambiente ao nosso redor é transformado. Há agora uma nova apreciação pelos mandamentos de Deus. As pessoas sabem que Deus não estraga prazeres. Quando Deus dá comandos, é para nós vermos bem, e mesmo incrédulos começam a tentar viver à luz desses comandos. Por fim, quando o avivamento vem, os nossos melhores filhos começam a se oferecer para serem missionários. Os melhores jovens, os mais inteligentes entre nós, eles vão se oferecer para servir a Deus além mar, em outros países, talvez dentro do país, mas em outras localidades. Eles vão agora lutar para levar a mensagem da graça do Evangelho para outros lugares. Então há uma explosão de interesse missionário quando há avivamento. Falou-se muito do Brasil como grande celeiro de missões, década de 90, começo dos anos 2000. O Brasil caminharia para ser o segundo maior país missionário do mundo. Me parece, olhando de fora, que a ênfase em missões arrefeceu. Por quê? Porque Deus não é mais grande. Deus não é magnífico, não é o Deus cheio de majestade para a gente. Nosso Deus se tornou pequeno demais. Logo, a gente não tem mais interesse em anunciar o Salvador, a glória do Deus Trino. Mas quando vem o avivamento, muita gente dentro da igreja começa a se oferecer para ser missionário. Eles querem anunciar Jesus, querem levar Jesus para tudo quanto é canto, tornar o nome e a glória de Deus e de Cristo conhecido. Esses são alguns pontos importantes para o avivamento. E uma última questão aqui é que algumas vezes avivamentos são acompanhados por sinais extraordinários, como no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Algumas vezes alguns sinais extraordinários acontecem na igreja: curas, algum tipo de exorcismo,
alguma demonstração do poder de Deus no meio da comunidade, que as pessoas entendem que a fé é mais do que adesão a ideias. A fé é a união com Deus vivo, com Deus poderoso, e esse Deus opera com poder no meio do seu povo. Então, algumas vezes é avivamento, sinais extraordinários vão ocorrer, sinais que desafiam a gente, mas que a gente tem que respeitar, posto que o próprio Deus concede esses sinais para o seu povo, que autenticam a presença dele ali, dão a certeza de que Deus realmente está presente ali naquela comunidade. Eu gosto muito da história de Jonathan Edwards, imagino que vários de vocês conhecem essa história. Ele era erudito, usava óculos, problema um pouquinho de miopia, e na época dele, os pastores se preparavam simultaneamente para pregar nas igrejas, e era o jeito curioso de fazer as coisas naquela época, século XVIII, nos Estados Unidos. Antes de pregar, os pastores sorteavam quem pregaria, e num desses encontros, Edwards foi sorteado para pregar. Ele leva o sermão dele, chamado Pecadores das Mãos de Deus Irado, lamparina. Ele levanta aquela lamparina e começa a ler o sermão dele, que é quase um tratado teológico. Ele começa a ler aquele texto. Enquanto ele está lendo aquele sermão, o Espírito Santo visita aquela comunidade, e pessoas começam a se agarrar nas colunas do templo. Outras pessoas começam a cair no chão em prantos, implorando para que o pregador parasse o seu sermão e orasse para aquelas pessoas, porque eles eram dignos de serem tragados pelo inferno e precisavam de um grande Salvador, que é Jesus Cristo. Algumas vezes Deus se agrada em visitar com poder essas comunidades avivadas, essas comunidades onde o Espírito Santo está operando ali graciosamente, e sinais e maravilhas diferentes podem acontecer acompanhando avivamento. Precisamos orar por avivamento? Precisamos. E talvez a melhor forma de orar por avivamento é aprender da Bíblia. Eu vou ler uma sequência de textos bíblicos, depois vocês vão ter acesso aí ao material de PowerPoint. Esse é basicamente o segundo capítulo do meu livro que eu recomendei, mas ouça os textos bíblicos aqui que eu vou ler. Primeiro, Salmo 80, versos 18 a 19. Lembra que os Salmos é o nosso livro de oração. O Saltério não é um livro apenas da piedade do povo do Antigo Testamento. Ele é o nosso livro de oração hoje. Jesus cantava os Salmos. O Pai Nosso nada mais é do que um resumo dos 150 Salmos. Então, o que eu vou estar lendo aqui é nossa oração. A oração que Deus mesmo deu para a gente suplicar e orar por Ele. Salmo 80, versos 18 e 19. Eu estou usando ao meio da revista atualizada aqui. Vivifica-nos e invocaremos o Teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o Teu rosto e seremos salvos. O que o salmista ora e como nós devemos orar? Vivifica-nos. Traz vida para a gente de novo. Salmo 85, verso 6. Salmo 85, verso 6. Não tornarás a vivificar-nos, para que teu povo se alegre em ti? Será que nossos cultos são alegres? Será que quando nós nos ajuntamos, as pessoas podem ver de fato alegria entre a gente? Não é riso frívolo, não é bobeira, não é um comportamento boboca, é alegria mesmo. Mesmo num tempo de convulsão como a nossa, se as pessoas lá fora não conseguem nos ver como gente alegre, contente, a gente tem que orar. Não tornarás a vivificar-nos, para que a gente se alegre em ti? Salmo 119, verso 25. E você pode manter aberto aí o Salmo 119. Olha a sequência impressionante de pedidos do salmista aí que ora. Salmo 119, 25. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo tua palavra. Será que nossa alma está apegada ao pó? Lembra que o judeu piedoso, ele orava literalmente deitado ao chão, com a boca no pó. E ele está implorando para que Deus dê vida de novo a ele e o erga. Salmo 119, verso 37.
Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Salmo 119, verso 50. O que me consola na minha angústia é isso, que tua palavra me vivifica. Salmo 119, 88 agora. Vivifica-me segundo a tua benignidade, assim guardarei o testemunho de tua boca. Salmo 119, verso 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, 149. Ouve minha voz, segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Salmo 119, 154. Pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 156. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Salmo 119, 159. Considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. O único salmo, o maior salmo da Bíblia. Olha a quantidade de vezes que o salmista implora para que Deus vivifique. Depois você pode voltar com calma esses versos. Um ponto muito interessante aqui são as várias expressões que o salmista usa a respeito de Deus. Deus é benigno, Deus é soberano, Deus é o Deus presente. E do outro lado, os vários sinônimos para a expressão palavra: caminho, justiça, testemunho, juízo, juízos de novo. O salmista ora para que esse Deus que é benigno, rico em misericórdia, venha a ele por meio da Sagrada Escritura e renove a vida que ele já teve na presença de Deus. Várias vezes, mesmo salmo, aquele que ora no passado e nós hoje, implorando para que o Altíssimo venha a nós e nos dê vida por meio da Sagrada Escritura. Salmo 143, 11. Salmo 143, 11. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Como igreja, estamos angustiados, estamos pasmos com o que acontece na nossa nação. Igrejas sendo usadas para lavar dinheiro de corrupção, isso choca a gente. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, para que o nome de Deus volte a ser magnificado por meio de nós nessa terra. Só que não é só o salmista que ora por avivamento do Antigo Testamento. Vamos lá para Abacuque, um livro pequenininho, um dos grandes livros, um pequeno, grande livro do Antigo Testamento. Abacuque 3, 2. Só para você entender o contexto, no capítulo 1, o profeta briga com Deus. Ele está indignado com o péssimo comportamento do povo da aliança, e ele pergunta quanto tempo mais Deus vai esperar para agir entre o povo da aliança. E Deus diz que ele vai agir. E Deus diz que vai trazer os caldeus, os babilônicos, para disciplinar os pecados do povo da aliança. Abacuque ficou horrorizado. Ele não consegue entender como um Deus santo pode usar uma nação má para disciplinar o povo da aliança, o povo de Judá. E Abacuque continua lutando com Deus e fazendo uma série de perguntas para Deus. Deus responde a ele que vai usar a Babilônia, mas vai disciplinar o pecado da Babilônia. O justo vai viver pela fé. E aí, quando Abacuque entende esse ponto, o justo viverá pela fé, ele começa a salmodiar na presença de Deus. E o capítulo 3 de Abacuque é um salmo inteiro.
Mas olha como é que ele começa essa oração de louvor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. Irmãos e irmãs, o que acontece no nosso país é juízo de Deus. Nós somos um país continental, cheio de riqueza. O nosso povo, quando quer, é trabalhador, é operoso. Ele mantém o bom humor no meio de tanta bagunça. Como explicar o que nós estamos vendo em nossa nação? Corrupção desenfreada, violência sem controle. Nós somos impotentes ante a violência, e a violência atinge o país de ponta a ponta. E aí, como é que a gente ora? Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus, renova a tua obra em nosso meio, aviva a tua obra em nosso meio. É assim que a gente tem que orar. Aqui agora. Vamos voltar um pouquinho. Isaías, o grande profeta do Antigo Testamento. 3 passagens bíblicas aí para a gente caminhar para o final. Isaías 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. Lembra? Avamento é um dom que o Espírito Santo concede para a igreja. Avamento é Deus, Espírito Santo, dando-se de si mesmo com poder para a igreja. Quando a igreja suplica, quando a igreja ora, não é quando a igreja trabalha, mas quando a igreja implora, Deus vem com poder. Olha o que o profeta diz aí, Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Gente, olha que bonito isso aí. Como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. O nosso Deus, o Deus que vem a nós na Sagrada Escritura, Ele é o Altíssimo. Ele é maior do que todas as galáxias. O universo inteiro não é nada na presença desse Deus. Esse Deus alto, o sublime, o eterno, o santo, Ele tem prazer em vir a nós quando nós os reconhecemos abatidos e contritos e invocamos o nome dele. Gente, isso aqui não é método. Isso aqui não é passo 1, passo 2, passo 3 para ter igreja grande, ter ministério de sucesso. Isso aqui é algo que está ao alcance de todos nós aqui, quando nos colocamos diante desse Deus Todo-Poderoso, majestoso, Pai, Filho, Espírito, e a gente levanta as mãos para Ele e diz: Senhor, olha o nosso estado, olha o que nós somos hoje. Nós somos piada para a nação. As pessoas lá fora riem da gente, debocham da gente. Eles veem como nossos outros irmãos e irmãs por aí têm feito pouco do teu nome. Senhor, volta-te para nós, vem para nós. Nós somos abatidos, nós somos contritos, vivifica-nos. Mais 2 passagens bíblicas de Isaías. Isaías 63, versos 15 a 17. Como a gente responde a Deus agora? O que a gente comunica a Deus, tendo ouvido a liberdade que a gente tem de implorar avivamento? Isaías 63, versos 15 a 17. Atenta do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e tuas obras poderosas? É isso que a gente tem que falar para Deus. Onde estão o teu zelo e tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. O profeta está dizendo, e nós com ele, que a gente não tem mais experimentado o inclinar de Deus em graça para a gente, as obras de misericórdia de Deus em nosso meio. Mas olha como o profeta continua orando. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Ele está lembrando a Deus que ele é parte do povo da aliança. Só que o comportamento do povo da aliança é tão vergonhoso que ele sugere que se Abraão e Jacó, Israel, estivessem vivos ali, eles repudiariam o povo da aliança.
Mas olha a confiança do profeta: Tu és nosso Pai. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que tu nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces nosso coração para que te não temamos? Volta, por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. É assim que a gente responde a Deus. É assim que a gente abre nosso coração na presença dele. Aí o profeta continua, capítulo 64, versos 1 e 2, depois o verso 4 e o verso 8. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu, ó nosso olheiro, e todos nós, obras das tuas mãos. É assim que a gente responde a Deus. De um lado, a gente aprendeu como orar. Num aspecto, nós somos ensinados nos Salmos, em Abacuque, em Isaías 57, como a gente pode invocar a Deus, e implorar que Ele venha com poder sobre a gente, avivando a obra dele em nosso meio. Mas aqui, a gente tem a nossa oração de confissão a Deus. Olha o nosso estado, Deus. Olha como a gente anda. A gente não ama a tua palavra como deveria. A gente não ama os irmãos como deveríamos. A gente não ora pelos pastores. A gente não ora pelas autoridades. A gente não ora pelos missionários. Nós, pastores, não amamos vocês como deveríamos. Nós, pastores, não pregamos com paixão a palavra de Deus como deveríamos. Nós não intercedemos pelo povo de Deus como deveríamos. Estamos aqui, pastores e povo, tem piedade. Se Agostinho, Calvino, Lutero, Edward estivesse aqui, eles não nos reconheceriam como povo da aliança. Mas tu és nosso Pai, então volta-te para nós. Reaviva a tua obra em nosso meio. Queremos experimentar da tua presença santa, soberana, gloriosa em nosso meio. Queremos ser transformados, mente e coração. É assim que a gente responde a Deus. Para concluir, alguns pontos aqui. Eu, no começo, mencionei que algumas vezes avivamento, sinais extraordinários acontecem. Infelizmente, algumas vezes, o diabo vai operar para tentar envergonhar a obra de Deus, fazendo seus sinais também. E o diabo faz seus prodígios. Tristemente, alguns irmãos muito zelosos têm tentado ignorar avivamento, rejeitar avivamento por causa de suas obras satânicas. Num aspecto, a gente então tem que temer os excessos que ocorrem em avivamento. A gente tem que combater os excessos que ocorrem em avivamento. Eles aconteceram em Atos. Você vê gente querendo comprar o poder do Espírito Santo em Atos. E Deus envergonhando os filhos de Seva, porque eles tentaram comprar o Espírito Santo. O caso de Simão, o mago, tentando negociar com Pedro a compra do poder do Espírito Santo. Esse tipo de coisa acontece em avivamento, mas a gente não pode combater o avivamento em si. Nós precisamos de uma obra soberana do Espírito Santo em nosso meio. Por isso, a gente tem que atentar para o equilíbrio santo que a Escritura nos comanda. De um lado, a Escritura ensina que todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. A Escritura lembra que a gente não deve apagar o Espírito. E do outro lado, a Escritura também lembra que a gente tem que provar se os Espíritos realmente vêm de Deus. Portanto, a gente tem que orar e suplicar para que Deus volte para nós, Deus derrame do seu Espírito sobre nós com poder. A situação atual impõe isso para a gente. Violência, corrupção, esfriamento na fé, traição à aliança. Nós precisamos de avivamento. Avivamento é a nossa necessidade. 4 pontos práticos aqui. Se nós entendemos que precisamos de avivamento, nós precisamos reconhecer e abandonar os nossos pecados. O avivamento vem por meio do Espírito Santo, pelo Espírito de santidade.
Como nós podemos almejar que o Espírito Santo venha a nós com poder se nós guardamos pecados em nosso meio? Toleramos pecado em nosso meio. Nós temos aqueles pecados nossos de estimação que a gente não abre mão deles por nada. Se nós queremos avivamento, um avivamento que procede do Espírito de santidade, nós precisamos reconhecer nossos pecados e abandonar esses pecados. Aqueles com os quais nós temos errado e pecado, nós precisamos procurar essas pessoas e fazer restituição a elas. Defraudamos, caluniamos, difamamos, magoamos, a gente tem que procurar essas pessoas e pedir perdão. O que eu posso fazer para consertar o que eu fiz? Nós precisamos então reconhecer os nossos pecados e abandonar os nossos pecados. Infelizmente, toda igreja tem o seu porão e geralmente tem algum esqueleto guardado ali. A gente tem que trazer esse esqueleto à luz do dia, limpar aquele porão, trazer esse esqueleto à luz do dia e fazer as limpezas que precisam ser feitas dentro da igreja. Nós precisamos reconhecer nossos pecados, nossas iniquidades, nossas transgressões, para que Deus venha com poder sobre nós. Nós precisamos abandonar nossos pecados para Deus vir com poder sobre nós. O Salmo 119, eu tentei notar com vocês como o salmista usa vários sinônimos para falar da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que a gente reconhece os nossos pecados e os abandona, precisamos voltar para a Sagrada Escritura. Irmãos e irmãs, esse livro milenar contém as palavras de amor de Deus para todos nós aqui. Se esse livro tem as palavras de Deus de amor para nós, nós precisamos nos deleitar com esse santo livro. E o bonito da fé cristã é que qualquer um de vocês pode abrir esse livro e ouvir a voz de Deus falando de forma direta para você por meio desse livro. Se nós queremos avivamento, nós precisamos voltar à palavra, amar a palavra, apreciar bons sermões, valorizar bons sermões, orar para que Deus levante bons pregadores do nosso meio. Nós precisamos voltar à palavra se nós queremos avivamento. Outro ponto, nós precisamos ansiar conhecer Deus cada vez mais. Nos vários salmos que nós lemos aqui, você pode depois voltar com calma e destacar o que estes vários salmos falam sobre Deus. Bem rapidamente, Deus é o Senhor, e a palavra aqui, no Salmo 80, é Yahvé, aquele que é. Ele é o Deus dos exércitos. Ele é o que nos salva. Ele nos consola. Ele é benigno. Ele é misericordioso. De novo aparece aqui, ele é benigno. Ele é o Deus de amor. É o Deus de ira. Ele é o alto, ele é o sublime, ele é o eterno, ele é o santo. Ele é aquele que faz obras poderosas. Ele tem um coração terno. Ele é nosso Pai. Ele é o oleiro, nós somos o barro, obra das mãos dele. Olha a quantidade de vocábulos que o salmista e o profeta usam para falar de Deus. Num avivamento, as pessoas querem conhecer cada vez mais a Deus. E elas começam a estudar Deus na Sagrada Escritura. Elas vão ler bons livros sobre quem é Deus. E o que acontece é que parece que a nossa mente começa a se expandir, se dilatar, porque a gente começa a ter uma percepção da glória, da graça, da soberania, da santidade do único Deus que existe, que do outro lado, esse único Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. A gente fica encantado com esse Deus. A gente não se cansa de louvar, estudar e amar cada vez mais esse Deus. A gente, por assim dizer, é erguido em contemplação a esse Deus. Isso prepara o caminho para o avivamento. Então, nós precisamos abandonar nossos pecados, nós precisamos voltar à palavra e nós precisamos voltar a meditar com seriedade em quem é o Deus que vem a nós e nos une e nos ajunta como povo dele. E por último, ore. Avivamento só vai vir por meio da oração. A
A gente não tem como montar um programa de avivamento. Não há um método, uma receita para ter avivamento. Mas você pode orar. Você pode orar sozinho para avivamento, lembrando do seu pastor, dos obreiros da sua igreja. Deus dê graça para esses homens, para eles começarem a pregar com poder, de tal forma que o Espírito Santo venha por meio da pregação avivar a igreja. Mas você pode se reunir com outras pessoas para orar para avivamento. Crentes que começam a sentir a mesma necessidade que você experimenta. Você pode se reunir no ambiente de trabalho, numa praça, para ter um momento ali de 10, 15 minutos de oração para avivamento. Pode-se criar um ambiente dentro da igreja, um momento de oração, talvez o culto principal, onde as pessoas possam pedir perdão pelos pecados, ter um momento de confissão de pecados e também suplicar para que o Espírito Santo venha com poder naquela igreja. Ore com outras pessoas e que toda a igreja se junte para orar. O culto público é muito importante. Na tradição de onde eu venho, na liturgia do domingo, você começa com adoração, canta-se músicas adorando a Deus, lê-se passagens bíblicas adorando a Deus, mas imediatamente tem um tempo de oração de confissão de pecados. Um momento que as pessoas possam ficar quietinhas, 2, 3 minutos, para trazer à memória, por meio do Espírito, os pecados que eles têm cometido. Suplicar perdão e chamar um diácono, um presbítero, um pastor mais velho para orar, para que Deus perdoe os seus pecados e os pecados de toda a comunidade, os pecados do país. Nós precisamos orar. Nossa necessidade hoje é avivamento. Eu tenho escrito sobre política, tentado participar dos debates da nossa nação, tentado de alguma forma guiar minha comunidade, os alunos do seminário que eu dirijo, mas em última instância, o que vai mudar a nossa nação é Deus reavivando a igreja. E eu termino com uma palavra de alento aqui. Pode parecer não, mas é alento. Quando a gente estuda a história dos avivamentos, o que a gente descobre é que no nosso país nunca teve avivamento como outros países lá fora. Eu tenho ouvido de igrejas locais, norte a sul, sendo avivadas, mas nós nunca experimentamos avivamento como nos Estados Unidos. Avivamento varreu o país inteiro. Na Inglaterra, Escócia, País de Gales, Holanda, Suíça, Alemanha, África do Sul, Coreia, onde o avivamento tocava as igrejas do país todo. Nossa esperança é que se nós perseverarmos em oração por avivamento, Deus vai nos dar avivamento. E quem sabe a nossa geração vai ver uma obra de Deus, o Espírito tal, que a gente vai dizer, nunca no Brasil aconteceu algo como isso. E a nossa geração está vendo, no meio dessa crise espantosa, chocante que nós estamos vivendo. Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude a aprender mais sobre o avivamento e permanecer orando para que Deus nos visite com poder. A partir dessa cidade mesmo, às vezes, quem sabe, a partir daqui não começa avivamento em Pernambuco e alcança outras partes do Brasil. Que Deus nos ajude, que Deus nos use. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. E eu termino esse tempo com oração. Sonde-se diante de Deus. Peça para Deus trazer à memória aqueles pecados que você tem cometido. Peça perdão a Deus. Deus é rico e generoso em perdoar. E suplique para que Deus use você, para você ser instrumento desse avivamento que nós precisamos tanto.